Como liberar o perdão? Você é crente, sabe que precisa tomar esse passo importante na sua vida, mas está enfrentando uma dificuldade enorme? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou compartilhar com você a minha experiência ao liberar o perdão para algumas pessoas que me fizeram muito mal na minha vida. Sabe, irmãos, liberar o perdão para um crente, eu julgo dizer ser a coisa mais difícil, sabia? Eu digo por mim e por alguns casos que eu acompanho de perto. Eu falo que o crente, ele pode passar por problemas piores, por dificuldades que até Satanás duvida que a gente vai conseguir passar, de tão pesada que é a prova. Mas quando se trata de liberar o perdão, de você precisar ir pedir o perdão para uma pessoa, aí o caldo engrossa, né, irmãos? É muito difícil quando o ser humano ele é ferido na sua alma. É muito difícil você conseguir, depois de um evento trágico, você lidar com aquela mesma pessoa da mesma forma. É comum que nós venhamos nos magoar e, consequentemente, querer nos afastar das pessoas. Irmãos, eu tenho muita propriedade nesse assunto e eu vou te ajudar. Eu tive uma infância, gente, muito difícil. Uma infância e uma juventude muito difícil, na qual eu consegui ter muitas pessoas que não gostavam de mim e vice-versa, né? Eu cresci praticamente com a ausência do meu pai, eu não lidava bem com a minha mãe, consequentemente, eu não lidava bem com as pessoas, né? Eu era uma criança muito revoltada pela ausência do meu pai, pela falta de ter uma família. E também eu fui muito perseguida, gente. Como pode? Eu era apenas uma criança. E eu era muito perseguida pelas pessoas que me cercavam na escola. E hoje eu entendo por quê. Não era por causa de mim especificamente, mas sim o plano, o propósito de Deus na minha vida, que Satanás já sabia qual era. Então, ele tentou desde a minha infância me fazer parar. E com a permissão de Deus, ele permitiu com que todas essas situações acontecessem para que hoje eu me tornasse a pessoa que eu sou. Então eu precisava ter vivido o que eu vivi durante a minha infância e adolescência. Para vocês terem noção, eu só vim conversar com a minha mãe quando eu casei em 2016. Até então eu nem falava com ela, a gente não conversava. Assim, era algo muito, muito, muito diabólico e demoníaco que aconteceu na minha vida. Só que, irmãos, chegou um momento na minha vida que todos aqueles traumas que eu vivi lá no passado eu estava trazendo para o meu presente. Isso eu digo recente, no meu casamento recente, uns 4 anos para cá. E eu até comecei a fazer terapia com psicólogo, e ali ela foi me ajudando a colocar para fora todo aquele sentimento ruim que eu tinha, né, com as pessoas, que não era pouco, era muito, eu tinha muita raiva, em especial de algumas duas, três pessoas da minha vida. E aí, gente, eu falo pra todo mundo, né? Em todos os vídeos que eu gravo no canal, eu falo, gente, eu estou há 10 anos na igreja, mas apenas em outubro agora vai completar 2 anos que de fato eu me converti. E desde a minha conversão, o Espírito Santo tem falado muito comigo no seguinte sentido: você precisa se reconciliar com essas pessoas. E eu ficava me esquivando, eu falei, meu Deus do céu, não, não, isso é demais pra mim, eu não vou conseguir fazer isso. E o Espírito Santo sempre falando. Até que ele usou até essa psicóloga para falar comigo. Ela falou uma palavra de Deus para mim. Ela falou assim: Vanessa, está escrito na palavra do Senhor lá em Hebreus o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aquilo mexeu comigo de uma tal forma que eu fiquei pensando, eu falei, gente, eu preciso pedir perdão. Mas ao mesmo tempo ficava um conflito na minha cabeça, tipo assim, como que eu vou pedir o perdão se foi a pessoa que me ofendeu? Eu era apenas uma criança, uma pré-adolescente, não tinha como um adulto fazer o que fez comigo, eu sendo apenas uma criança. Gente, vocês não têm noção como que foi difícil para mim tudo isso. E veja bem, olha o que aconteceu. Desde esse momento, eu comecei a falar com o Senhor, então, né? Eu falei, Deus, eu sinto, eu tô percebendo que
Ainda mais sabendo dessa palavra, né, de Hebreus, que se eu não pedir o perdão para essas pessoas, porque, gente, entenda uma coisa, eu é que era crente na situação. Essas pessoas não conhecem a Deus. Então eu jamais poderia esperar delas uma reconciliação, mas o Senhor esperava de mim. Mesmo tendo sido elas as pessoas que me feriram, eu é quem tive que pedir perdão, porque eu conhecia a palavra. Isso que era duro demais para mim. E sabendo disso, eu falei, Senhor, isso é muito forte. O Senhor fala que nós não vamos ver ao Senhor se nós não seguirmos a paz com todos. E aí, irmãos, eu comecei a orar. Eu falei, Senhor, isso é sério. Eu vou precisar é, pedir perdão. Eu tô percebendo que eu não tenho para onde fugir. O Senhor está me cercando. E o Espírito Santo me deu uma direção. Começar a orar por essas pessoas. Orar pela salvação dessas pessoas. E aí você imagina, vinha na minha memória tudo aquilo que elas fizeram comigo e o Espírito Santo mandando eu orar para que elas fossem salvas. Comecei a orar, comecei a orar, comecei a orar. Irmãos, o Espírito Santo foi tirando as escamas dos meus olhos. Aquela raiva, aquele ressentimento foi saindo de dentro de mim de uma tal forma. O ódio que eu sentia que estava entranhado na minha alma foi saindo dos meus olhos e eu comecei a olhar para aquelas pessoas como simplesmente almas que o Senhor queria salvar e que talvez o meu comportamento levaria elas para o inferno. Sim, irmãos, porque eu, como crente, estava me comportando como uma pessoa que não era. Porque como pode você, crente, chegar num lugar porque essas pessoas me cercam? Chegar num local e você não falar com aquela pessoa. As pessoas perceberem a inimizade naquela situação. Eu tô servindo ali de pedra de tropeço pro irmão. Que tipo de exemplo de crente que eu tô sendo? Pois bem, comecei a orar para essas pessoas, o ódio foi saindo, a mágoa foi saindo e o Espírito Santo me cercando. E aí, gente, eu assisti uma pregação da Camila Barros que, assim, aquilo ali foi o estopim da minha vida, né? Porque apesar de eu já ter começado a orar para essas pessoas, o ódio ter saído, o ressentimento ter saído, ainda vinha aquela resistência, né? A alma gritando, não querendo passar pelo aquele momento de humilhação, porque é uma humilhação, gente. Mas é para a glória de Deus. Para a glória de Deus. E nessa pregação ela falava sobre o momento em que Jesus foi crucificado, que tudo o que aconteceu com o Senhor Jesus até o momento da sua morte foi já profetizado lá atrás. Que os guardas lançariam sorte com a sua roupa, que os guardas feririam ele, tudo isso foi profetizado. Então, aquelas pessoas que foram usadas para agredir o Senhor Jesus estavam apenas cumprindo o propósito do Senhor Jesus. E no final, o Senhor Jesus, sabendo que só faltava ele beber o vinagre para que se cumprisse toda a profecia e ele viesse a entregar o seu espírito ao Senhor. Ela focou tanto nisso nessa pregação que eu ouvi, gente. E ela falou assim, gente, Jesus sabia que ele precisava beber o vinagre. Ele sabia. E o que ele fez? Ele ficou esperando o tempo passar? Não, ele não ficou esperando o tempo passar. Ele simplesmente falou, tenho sede. E ali os soldados deram vinagre para ele beber. Era a única coisa que faltava para se cumprir o propósito de Deus na vida do Senhor Jesus aqui encarnado. E ali entregou o Espírito. E ela falava assim na pregação, irmão, você crente, passa por tanta prova, suporta tanta humilhação como o Senhor Jesus suportou. Mas na hora de tomar um vinagre, que é você quem tem que fazer, na hora de você pedir um perdão, na hora de você se reconciliar com a pessoa, você não quer se reconciliar. Fica postergando esse momento. Jesus não ficou postergando. Ele sabia que ele precisava tomar aquele vinagre. Não tinha como ele fugir daquilo. Ele tinha que tomar aquele vinagre. O que ele fez? Pegou e pediu praticamente para tomar o vinagre. Ele falou, tenho sede, porque ele já sabia que aquilo iria acontecer. E aí aquilo, gente, foi o estopim para eu resolver toda a minha vida. E entender que eu precisava tomar aquele vinagre para que a obra de Deus fosse completa na minha vida. Enquanto eu não seguisse a paz com esses irmãos que lá atrás eu tive um desentendimento, o Espírito Santo não poderia completar a boa obra que ele começou na minha vida. E ali eu decidi pedir perdão para essas pessoas, que eu não falava há mais de anos.
Vocês não têm noção de como isso foi difícil para mim. Quando eu falei com a pessoa que eu queria falar com ela e eu não encontrava essa pessoa, gente, eu ficava assim, ó. Eu fiquei uma semana passando mal. Pra você ter noção de como isso fez mal pra mim. Eu ficava assim, quando eu ouvia a voz da pessoa, gente, me dava uma diarreia, eu ia correndo pro banheiro. Eu não conseguia dar um passo pra frente pra ir falar com a pessoa. Eu não conseguia, meu esposo teve que me ajudar. Eu comecei a passar mal, gente, eu ficava assim, ó. Eu falava, Deus me dá força para tomar esse vinagre, só falta isso. Assim também foi com a outra pessoa. Gente, quando eu falei com a outra pessoa, eu chorei. Eu me tremia, eu não conseguia falar, minha língua ficava trêmula, mas eu sabia que eu precisava passar por aquela humilhação, para que um dia eu pudesse ver a Deus, porque o Senhor fala, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu precisava fazer aquilo, eu precisava tomar aquele vinagre, só faltava aquilo para eu fechar todas as portas abertas que tinham na minha vida, que Satanás podiam entrar. Irmãos, isso é sério demais. Depois que eu pedi perdão para essas pessoas, que foi recente, irmãos. Para você ver como é que o crente fica postergando uma coisa que é essencial. Se você quer ver a Deus, você precisa seguir a paz com seus irmãos. Você precisa pedir perdão mesmo sabendo que foi a pessoa que causou algo para você. Não importa. Não é sobre você, é sobre Deus, é sobre o nome do Senhor Jesus que você está envergonhando. Irmãos, depois que eu tomei essa atitude, Deus falou para mim assim: agora a sua vida vai decolar. A mancha que tinha sobre você saiu. E olha o que o Senhor falou para mim. Você tá vendo como foi importante você pedir perdão para essas pessoas? Porque essas pessoas te viam como um fariseu hipócrita, porque elas nem acreditavam em crente por causa da sua postura. Olha só, cara, como a minha vida podia estar levando a dessas pessoas pro inferno. E elas não têm o conhecimento da palavra, eu é que tenho. Isso é sério, irmãos. E eu comecei a pesquisar mais sobre perdão, porque, gente, tem 2 semanas que o Espírito Santo tá martelando no meu coração. Martelando. Você vai gravar um vídeo sobre esse teu testemunho, você vai falar como que você conseguiu perdoar essas pessoas, porque tem gente aqui que precisa ouvir essa palavra e entender que não é fácil, mas que é necessário para que você veja a face de Deus. E aí o Espírito Santo me deu outra palavra sobre o perdão, gente, que eu preciso compartilhar com alguém aqui. Eu preciso compartilhar, está escrito lá em Marcos 11, do 25 ao 26. E quando tiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará vossas ofensas. Meus irmãos, isso é muito sério. O perdão é algo seríssimo aos olhos do Pai. Você precisa tomar esse vinagre logo. Porque você é a única pessoa que está impedindo a obra completa do Senhor na sua vida, como eu estava fazendo. Não seja essa pessoa. Não seja, irmão. Se você não perdoar, o próprio Deus está dizendo: eu não vou perdoar vocês. Gente, isso o próprio Senhor Jesus, no modelo de oração que ele nos deixou, que é o Pai Nosso, ele fala: perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Irmãos, o Senhor já nos ensinou até a orar assim. E aí, gente, olha o que fala lá em Mateus. Mateus 5, 23, 24. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem algo contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-se com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Isso significa o quê, irmãos? Que Deus não vai aceitar a tua oferta. Aqui não é oferta só disso aqui não, tá, gente? Oferta para o Senhor, muitas das vezes vai ser um sacrifício que você está fazendo para o Senhor, carnal, uma vontade que você está deixando de alimentar em favor do Senhor, um jejum, uma oração. Gente, isso pode bloquear a sua vida. Deus, ele fala: se você trouxer ofertas ao altar do Senhor e se teu irmão tiver alguma coisa contra ti, volta. Vai se reconciliar com ele primeiro, para depois você trazer a sua oferta no altar. Significa o quê? Que Deus não vai aceitar a tua oferta se você tiver de mal com algum irmão.
Gente, perdão é algo que o Senhor exige de nós crentes. Seguir a paz com todos, sem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Faça a tua parte, irmãos. Eu sei que vai doer. Vai doer muito. A tua honra pode ser lançada no chão, porque as pessoas vão comentar. E a crentezinha veio pedir perdão, reconheceu que ela estava errada. Ah, irmão, claro que Satanás vai aproveitar essa oportunidade para te ferir. Mas nesse momento você não tem que se preocupar com você, mas com o nome do Senhor Jesus. Irmãos, é difícil demais. Eu sei que gente, foram anos. Eu passei mal quando eu tive que falar com essas pessoas. Passei mal, mas depois que isso aconteceu, eu fui curada completamente. Eu convivo com essas pessoas. E hoje eu olho para elas, eu não consigo sentir ódio. Pelo contrário, gente, eu tenho uma compaixão dessas pessoas que eu falo assim, gente, como pode Satanás ter usado essas pessoas para me atingir? Gente, o Espírito Santo me fez olhar para essas pessoas como ele as olham. O Espírito Santo está te cercando. Se você está vendo esse vídeo é porque, mais uma vez, o Espírito Santo está te colocando contra a parede para você fazer o que você tem que fazer. Jesus tinha que beber o vinagre para antes entregar o Espírito. E o que ele fez? Não ficou esperando passar a hora. Ele falou, tenho sede. Até que os soldados deram para ele o vinagre. Ele sabia que isso teria que acontecer. Você sabe que em algum momento você vai ter que se reconciliar com essa pessoa. Que seja para ontem, irmãos. Para que a tua vida ande e a boa obra que o Senhor começou na sua vida, ele venha terminar. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, tá, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês.